Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um conjunto de transformações que, bom, já estão redesenhando a economia global. Uhum. Nossa fonte é um relatório bem denso chamado Charting Disruption 2026, da Global X com a Bloomberg, e que foi detalhado num artigo da CNN Brasil. Isso. A ideia aqui é a gente tentar decifrar 5 vetores de mudança: inteligência artificial, biotecnologia, robótica, minerais críticos e, claro, a infraestrutura que precisa sustentar tudo isso. Certo? Ok, vamos analisar isso. O que realmente está movendo as engrenagens da economia do futuro? Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que nada disso acontece sozinho, sabe? Certo, não são caixinhas separadas. Não, de jeito nenhum. Não dá para pensar em IA como uma coisa, robótica como outra. A imagem que o relatório pinta é a de um motor complexo, assim, onde cada peça depende da outra para girar. Faz sentido. A inteligência artificial avança e, imediatamente exige mais energia. Essa mesma IA acelera a descoberta de novos medicamentos. E tanto os computadores quanto os robôs que executam essas tarefas precisam de uma base material, os minerais. É um ecossistema. Entendi. Mexer em uma parte afeta todo o resto. Exatamente. Essa ideia da interconexão é o ponto-chave, né? E se tudo está ligado, o ponto de partida, o motor de tudo, parece ser mesmo a inteligência artificial. Sem dúvida. O relatório joga uns números sobre isso que são, assim, de cair o queixo. Estima-se que as grandes empresas de tecnologia vão investir, sozinhas, cerca de 500 bilhões de dólares em infraestrutura de IA até 2025. É muito dinheiro. Mas o que realmente me impactou foi um dado mais palpável. Uma única consulta ao modelo de IA generativa, tipo ChatGPT, pode consumir até 10 vezes mais eletricidade do que uma busca simples no Google. E essa é a conexão imediata. A revolução da IA não acontece numa nuvem etérea, abstrata. Não. Ela acontece em galpões gigantes, cheios de servidores, que esquentam e consomem uma quantidade de energia, assim, monumental. Certo. O relatório sugere que essa demanda vai exigir trilhões de dólares em GPUs, que são os chips superpotentes, e em data centers. E aí a conversa inevitavelmente chega na infraestrutura. Claro. A previsão global é de uma necessidade de 106 trilhões de dólares em investimentos de infraestrutura até 2040. Peraí, 106 trilhões? Esse número é tão grande que chega a ser abstrato. O que significa, na prática, a gente está falando de refazer o planeta para a IA poder funcionar? De certa forma, sim. Mas talvez mais do que refazer, é redesenhar. Não é só sobre construir mais. É construir diferente. Isso, é sobre construir diferente. Isso força uma reavaliação completa de onde e como a gente gera energia. Uma usina solar no meio do deserto, de repente, não é apenas energia limpa. Ela vira estratégica. Ela se torna a espinha dorsal da próxima geração de computação. O relatório sugere uma coisa fascinante, que a geografia da computação e a geografia da energia vão se tornar a mesma coisa. Entendi. Onde você tem sol ou vento, você pode ter o cérebro da próxima geração de IA. A energia deixa de ser só um custo para virar um fator de localização, então. Exatamente. A corrida pela IA vira também uma corrida por fontes de energia barata e abundante. E isso em um momento em que o nosso sistema já está no limite, certo? Exatamente. É aí que a coisa fica complexa. Só o sistema energético global pode precisar de 15 trilhões de dólares até 2035. E não é só por causa da IA. Tem mais coisa. Some a essa equação as redes elétricas envelhecidas em boa parte do mundo e o aumento de eventos climáticos extremos. O relatório cita que esses eventos, só em 2024, já causaram perdas de 402 bilhões de dólares. Nossa. Isso aumenta muito o risco de apagões. A sede de energia da IA chega no momento em que a nossa infraestrutura energética já está sob uma pressão imensa. É uma camada de demanda em cima de uma base que já está frágil. É uma tempestade perfeita. E toda essa energia, toda essa capacidade de processamento não é um fim em si mesma.
Um dos usos mais transformadores que o relatório aponta é aplicar isso para decifrar o nosso próprio código genético. É aí que entra a biotecnologia, certo? Uhum. Os números também são impressionantes. Investimentos globais em pesquisa e desenvolvimento farmacêutico devem chegar a 360 bilhões de dólares até 2030. Sim, e os resultados já são visíveis. O relatório traz exemplos muito concretos, como o mercado de terapias baseadas no princípio ativo das famosas canetas emagrecedoras, Sim. que pode atingir 183 bilhões de dólares até 2022. E isso vai muito além do emagrecimento, sabe? Está se expandindo para tratamento de doenças cardíacas e outras condições. Interessante. Ao mesmo tempo, a receita de terapias genômicas que buscam consertar doenças na sua origem, no DNA, pode chegar a 80 bilhões de dólares na mesma data. É uma mudança de paradigma. Mas essa ideia de usar computadores para descobrir remédios não é um pouco antiga? A gente ouve falar disso há anos. O que o relatório indica que mudou para que uma projeção dessas, de crescimento de 122% ao ano, seja crível agora? Essa é a pergunta certa. O que mudou foi a convergência de 3 fatores. Ok. Primeiro, a quantidade de dados. Com o barateamento do sequenciamento genético, a gente tem bibliotecas biológicas gigantescas. Segundo, o poder computacional, que é o que a gente acabou de discutir. Certo, a infraestrutura. E terceiro, a sofisticação dos modelos de IA. A IA de hoje consegue analisar combinações moleculares e prever interações em uma velocidade e escala que eram, assim, simplesmente impossíveis há 5 anos. Então, antes era uma promessa e agora uma ferramenta real. Exato. A IA não substitui o cientista, mas entrega para ele uma lista de alvos promissores muito mais rápido, cortando anos do processo de desenvolvimento de um novo medicamento. Entendi. Então a IA está decifrando o código da vida e o próximo passo parece dar a essa mesma IA um corpo para interagir com o nosso mundo físico. É o que o relatório chama de robótica e IA física. Exato. Durante décadas, os robôs ficaram presos em ambientes estruturados. Pensa numa linha de montagem de carros. Um lugar previsível, onde cada peça está sempre no mesmo lugar e o robô só repete a mesma tarefa. Sim, o robô industrial clássico. Isso. A grande virada agora é a capacidade de operar em ambientes não estruturados, ou seja, no nosso mundo. Uma casa com móveis fora do lugar, um hospital movimentado, um armazém caótico. E é aí que entra uma das projeções mais cinematográficas do relatório, o mercado de robôs humanoides. A estimativa é de um potencial que pode ultrapassar 150 bilhões de dólares até 2035. De repente, robôs que andam e interagem como nós deixam de ser só ficção científica. Isso se tornou possível por 2 motivos. O barateamento brutal de componentes, como sensores e câmeras, e os avanços nos modelos de IA multimodal. Multimodais. Que permitem que a máquina processe e entenda o mundo a partir de várias fontes ao mesmo tempo, tipo visão, som, texto, toque. Ele não está só seguindo um programa, ele está percebendo o ambiente e tomando decisões. Mas um robô desses, operando no mundo real, precisa de um poder de processamento local imenso, certo? Ou de uma conexão constante com o data center. Sem dúvida. Isso não nos leva de volta ao problema da infraestrutura e da energia, só que agora de forma distribuída. Com certeza, cada robô autônomo é, em si, um pequeno centro de demanda de computação e energia. Mas ele também é um objeto físico. Certo. E isso nos leva à questão inevitável que permeia toda essa revolução. Do que tudo isso é feito. Do que são feitos os servidores, os chips, as baterias e os corpos desses robôs. A resposta está nos minerais críticos. É o calcanhar de Aquiles de toda essa transformação. O relatório usa uma comparação que deixa isso muito clara. É marcante, né? Muito. Um veículo elétrico pode demandar até 6 vezes mais minerais do que um carro a combustão. A gente está falando de lítio, cobalto, cobre, níquel. E não são só os carros. Não, os data centers de IA consomem volumes absurdos de cobre para fiação e terras raras para os componentes.
A projeção é que o consumo global desses minerais cresça 1,5 vezes entre agora e 2040. E é aqui que o otimismo tecnológico do relatório encontra um choque de realidade física, sabe? É o gargalo, né? O alerta é claro: se a mineração, o refino e principalmente a reciclagem não se expandirem drasticamente, a gente pode enfrentar déficits na oferta de cobre e lítio já em 2035. Nossa, já em 2035. Sim. Não vai adiantar ter o software mais inteligente do mundo se não tivermos o material para construir o hardware onde ele vai rodar. Então, na prática, o sonho do carro elétrico e do robô humanoide pode ser freado não por falta de um algoritmo genial, mas por falta de uma pedra que só existe em 1 ou 2 lugares do mundo. A geopolítica vira o grande gargalo da inovação. Exatamente. O risco geopolítico é talvez o maior ponto de interrogação. Hoje, as cadeias de produção e refino desses minerais são extremamente concentradas geograficamente. Isso cria um ponto de vulnerabilidade sistêmico. Uma crise política, uma guerra comercial ou a decisão de um único país pode simplesmente colocar um freio no desenvolvimento da IA, da eletrificação e da robótica no mundo inteiro. Então, a corrida tecnológica do século XXI é, na sua essência, uma corrida por recursos minerais. É, em grande parte, sim. Juntando todas as peças, então, o que tudo isso significa? O quadro que emerge é o de um ecossistema onde tudo está amarrado. A IA, que é o cérebro, precisa de uma infraestrutura e de uma quantidade de energia gigantescas. Isso. E tudo isso, por sua vez, depende de um fornecimento estável de minerais críticos. Ao mesmo tempo, essa IA acelera a biotecnologia, que pode mudar a nossa saúde, e a robótica, que promete automatizar o mundo físico, mas que também depende desses mesmos minerais para existir. É um ciclo que se retroalimenta. Exato. É, precisamente. E essa interconexão revela a grande dualidade de tudo isso. Por um lado, um potencial de inovação e de ganhos de produtividade que talvez a gente não veja há gerações. Sim, a perspectiva de curar doenças, resolver problemas complexos. É um cenário de oportunidades imensas. Por outro lado, os desafios são igualmente gigantescos. A sustentabilidade de todo esse consumo de energia e recursos. A tensão geopolítica que você mencionou. A tensão geopolítica que surge da disputa por esses recursos e, claro, o impacto profundo no mercado de trabalho, com a automação chegando a tarefas cognitivas e físicas de uma forma que a gente nunca viu antes. É uma teia complexa, onde cada fio que se puxa balança todos os outros. Não dá para ser só otimista ou só pessimista. É preciso entender a arquitetura inteira do que está sendo construído. Exato. E isso nos leva à reflexão final, que é o ponto central para quem nos ouve. Diante de tudo isso, deste futuro que já está sendo montado, qual dessas tendências mais assusta e qual mais deixa otimista em relação ao emprego e às finanças no futuro? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.